Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas 2019, primeira fase, nível B, questão B12. Depois do Pantanal, a família Almeida seguiu para o estado vizinho, Goiás, a fim de conhecer o maior lago artificial do Brasil e segundo do mundo, o Lago da Serra da Mesa. Este lago foi criado para alimentar uma usina hidrelétrica. Por isso era tão grande. A família Almeida chegou por volta de meio-dia, quando o vento deixa de existir na região. A água fica paradinha e a luz ilumina bem o fundo do lago. Quando Carlos chega à margem do lago, localiza a parte emersa, ponto Q, de um pau de 2,9 metros de distância. Devido à refração da luz, Carlos consegue ver a parte inferior do pau, ponto W, olhando para o ponto P, em uma direção que forma 53 graus com a vertical. Sabendo que o índice de refração da água mede 4/3, calcule a profundidade em que o ponto W encontra-se nesse momento. São dados a altura dos olhos de Carlos mede 1,5. Aí aqui ele dá o seno de 53 graus e o cosseno. Então, o que é que vai acontecer? Essa daqui é a representação. Nós temos o quê? Para que o Carlos possa ver esse ponto W, o que acontece? Um raio de luz sai desse ponto W, chega até a interface água-ar, sofre refração, muda de direção e chega até o olho de Carlos, tá certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Esse ângulo aqui, que esse feixe, esse raio em vermelho faz com a vertical, é o ângulo de incidência, que eu chamei de I. Esse ângulo ao sair e passar para o ar, esse ângulo é o ângulo de refração. Aqui eu tenho um I, aqui eu tenho 90 menos I. E a distância de Carlos até o pau é 2,9. Então vamos trabalhar um pouquinho a geometria aqui, ó. Vamos olhar primeiro para esse triângulo aqui, tá certo? PQW. Aí eu tenho a tangente desse ângulo, que é a tangente de 90. Aliás, eu primeiro vou olhar para esse daqui, ó, que vale 90 menos R. Então, eu tenho a tangente de 90 menos R é igual ao quê? Cateto oposto, que é AB, dividido pelo cateto adjacente, que é PB. AB sobre PB. Ou, em outras palavras, a tangente de 90 menos R é igual a cotangente de R. Por que é que eu preciso isso? Porque depois a gente vai encontrar as relações para o R e para o I, tá certo? Então, a cotangente de R vale o quê? Vale cosseno sobre seno. Ele disse que se o ângulo de refração era 53 graus, então eu tenho cosseno de 53 dividido pelo seno de 53. E isso aqui vale H sobre BP, onde BP é esse segmento aqui. Então, dessa equação, eu isolo o BP e encontro que BP é igual a H, que multiplica seno de 53 dividido pelo cosseno de 53. O H foi dado na questão, que é a altura do solo até os olhos do Carlos, que é 1,5, seno 0,8, cosseno 0,6. Isso aí dá um BP de 2 metros. Aí eu tenho BP mais PQ igual a 2,9, que foi o que ele falou, a distância inicial de Carlos até o pau. Então, isso implica que o PQ vale 0,9. Aí agora nós vamos usar a lei de Snell da refração. N da água vezes o seno do ângulo de incidência igual ao N do ar vezes o seno do ângulo de refração. Então, o N da água é 4/3, seno de
Fica seno de I, N do A é 1 e o seno de R, que é o seno de 53, foi dado na questão. Então, a gente encontra que o seno de I é igual a 0,6. Então, vamos guardar esse resultado aqui. Vamos trabalhar mais um pouquinho a geometria. E o que é que a gente tem também? Ó? Se o seno de I é 0,6, o cosseno é 0,8. Você pode lembrar que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, facilmente você identifica que o cosseno de I é 0,8, tá certo? Então, olhando agora para... Agora sim, nós vamos olhar para o triângulo P, Q, W. Tangente desse ângulo aqui, que é 90 menos I, é igual ao cateto oposto, que é QW, dividido pelo cateto adjacente, que é PQ. Ora, mas PQ a gente já descobriu quem é. Então, eu tenho, novamente, usando a identidade trigonométrica, tangente de 90 menos I é igual a cotangente de I. Mas aí a gente sabe o quê? Que a cotangente é igual a cosseno sobre seno. Então, fica 0,8 por 0,6. PQ a gente já descobriu, ó. A gente já descobriu bem aqui, ó. PQ vale 0,9. Então, sobra só o QW. Então, dessa equação, a gente tira que o QW é 1,2. Se a gente lembrar lá das alternativas, isso corresponde à letra C.